Bom dia, pessoal. Como está o dia de vocês? Hoje é quinta-feira e eu tô aqui fora do estúdio de novo para gravar para vocês o vídeo a respeito do jogo da amarelinha de hoje, Raiuela, de Júlio Cortázar. Temos alguns ressentimentos com a obra, por quanto dela ter sido escrita na época de 1960 e ter passado por várias edições, né? Eu peguei ela de uma edição um pouco semelhante à que surgiu daí depois daqueles modelos construcionistas, tudo mais, né? E veio muito bom para pintar o caneco agora no modelo em que a gente está propondo aí para análise desse livro. Então, apresentando, Júlio Cortázar, ele foi um autor assim que tinha seus maneirismos, com toda certeza. Não sabe se ele levava isso como um modus vivendi, assim dito, né? Mas poderia também ter algum recorte estético que o fizesse a escrever esse livro assim tão tenra idade. Então, nós lançamos mão da possibilidade do autor ter escrito assim simplesmente por mero acaso. Foi uma coisa bem estruturada, bem organizada, e a gente repontou aqui que ele grandiosamente conseguiu colocar um livro que você pode ler de múltiplas formas. Não é só do início ao fim, aquela leitura intrincada, interligada de todos os conceitos e eventualidades, mas ela chega a uma escrita perpassável, assim, como se fosse uma forma de osmose, a forma com que você pode utilizar como técnica para fazer a sua leitura desse livro ir adiante. Então, a gente trata acerca dos personagens, da personagem, sabendo que em medidas que nós tentamos sobrepor, mas porventura estivemos numa forma em que o livro viria a apresentar a sua jogada extrema, bruta, brusca, que foi a sua primeira publicação, de forma com que ele conseguisse tocar pontos inatingíveis, muitas vezes para grande parte da opinião pública e da opinião dos literatos, né? Teve muitas críticas dizendo que era um livro setentrionalizado e não poderia de maneira alguma vir a visitar outras publicações em países que fossem divergentes ali da ideologia do que ele prezava muito em sua forma de escrita. O Júlio Cortázar levava com uma figura estética que gerava muito rebuliço quando foi postumamente colocado em pauta que isto deveria ser uma maneira de se ver o mundo, de se organizar algo assim, de uma permanência até mesmo simbólica, devida a essa forma com que ele pecou ao não escrever o livro, para os que leram da maneira mais convencional. O que leva a crer que para cada quebra-cabeça que ele colocava em sua escrita literária, com aquelas doses habituais de existencialismo, com certeza ele deve ter flertado com os franceses em certo ponto, mas é por esse e atual motivo que eu acredito que ela passa adiante mesmo, como um rolo por cima dessa assim, crítica discorrente da sua escrita destinada a certos públicos e começa a então ver que se pudesse
existir na sua forma de compreensão disso que está acontecendo no livro, você viria com uma nova estrutura e que pôde fazer essa certidão de que, por mais que você não precisasse se ler de forma convencional, conseguiria obter por suas próprias esforços a maneira como ele vinha a disseminar o seu campo de saber. Então, pessoal, é um livro, assim, ele é bom, sabe? Se eu tenho críticas com ele, eu não posso dizer que eu posso levar isso ao extremo, ao ponto de tu ver que os próprios comentários do livro surgem com a ideia de que ele não fazia literatura. Júlio Cortázar não fazia literatura. Ele passou por cima da literatura e fez... Não é algo que a gente possa chamar de novo, mas também antiliteratura é um nome que não coube. Júlio Cortázar fez uma breve revolução com as suas ideias que estavam ali escritas. E isso, aos olhos dos críticos, veio a calhar. Então, o revés positivo que ele teve foi de tal maneira que ele realmente conseguiu considerar o livro como uma obra de arte dos novos tempos. Porque se a gente pegar literatura e o que mais que existe, não pode... Daí você já joga aquela reduçãozinha básica de você olhar para o objeto e falar, eu não sei o nome disso. Não sei o nome disso, é um livro. Mas tem o li ali, não sei se é li de literatura. Então, sabe, você vai reduzindo, até ver que é uma obra de magnitude certeira. Pois das formas como ele tende a disseminar, ele, quando eu digo ele aqui, eu digo a figura do editor, do tradutor, da própria editora, disseminar os frutos, as sementes e percorrer o que Júlio Cortázar queria dizer. Como impossível de ser considerado como literatura, a gente já fica um pouco espantado, né? Eu acabei de ficar espantado ao saber que a gente tem a possibilidade de compreender essa transição do momento ali que ele estava escrevendo o livro e que ele tomou essa forma como didática e passou e fez a coisa nova. Sem aplausos, carteirinha, que mais? A carteirinha do cidadão também é boa para você levar para qualquer livro, de fato. Assim a gente consegue reperscrutar nessa coisa, mas porventura não. Então Júlio Cortázar leva o indivíduo que lê o livro para campos que a gente acha que vão além da compreensão para quem vive em uma obra de arte constitucionalizada e atrasada. E aí entra um ponto interessante. Se para toda essa literatura nós temos maneiras de se compreender, formas de se estudar, objetos a serem apreendidos, por que então que o personagem Morelli vivia, para mim como leitor, achei ele extremamente organizado, sabe? E eu não posso saber se isso é um defeito ou se isso é uma virtude no personagem. Porque ele faz a sua vida corrente, toca o coração das pessoas,
vive em sociedade, e ele sempre acha um ponto de encontro onde ele pode permanecer íntegro dentro de todo esse jogo. Por que isso? Se eu visse, eu ficaria com uma perplexidade, uma concentricidade em tentar desvelar o que para mim já não é tão assim pleno de dizer que vai ficar a subsequência do que o personagem representa nessas formas com que ele está por se ver ali, se construir no decorrer do livro, e a coragem que Cortázar tem a fazer esse personagem. Ele vai muito além do que as pessoas podem dizer de uma tendência ao infinito na própria conceitualização da obra, que isso também se diverge em múltiplos fatores, determinadas instâncias, e o jogo fica um pouco mais confuso. Aí entra aquele ponto crítico que nós tínhamos pegado há um tempo. Como você ter um código novo para essa coisa que literatura não é, estivesse prestes a se colocar em posição a ver que nós temos muitos pontos que nessa passagem podem assim vir a causar algo de espantoso e de irregular nos termos das qual a instituição que publica ali, a editora, vive, o que é uma completa falta de respeito, um desmodo. E a gente leva isso a muita das maneiras como eu mesmo pude ler a obra e associar a sua frequente palpabilidade francesa, que pôde ajudar muito, assim, até mesmo em filosofia, a fazer a pessoa tornar a ver que os elementos que estavam predispostos eram de utilidade confirmável. Então, por vista a passagem que isso dá, pode te causar determinado espanto, pode fazer você pensar que você não está ali bem situado no local, pode lhe parecer um disparate, e você vai ver que essa literatura realmente leva o indivíduo a outras dúvidas. Há dúvidas a respeito da forma, há dúvidas a respeito da estrutura, do local onde ele escreveu essa obra, qual seria todo o entorno ali da parada, e por isso eu considero um livro joia. Pessoal, eu não tenho muito para review de livro, eu faço uma coisa sucinta aqui, espero que vocês entendam que é um bom livro que eu recomendo para qualquer um ler, e que as reflexões podem ser levadas a épocas. Júlio Cortázar, O Jogo da Amarelinha, pela editora, agora eu tô sem o e-book aqui, mas não vou poder dizer a editora, mas qualquer editora que você ler, você vai conseguir aproveitar, tirar bom proveito dessa estética que o autor criou. Um abraço.